Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 26ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber um pouco mais sobre como foi a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na paróquia de São Jorge, município de São Jorge. Também o encontro da pastoral familiar para organizar e também formar os casais catequistas para o novo itinerário de formação e acompanhamento dos noivos, que substituirá o curso de noivos tradicional nas paróquias. E também você poderá acompanhar como está sendo a preparação da Diocese de Caxias do Sul para vivenciar a campanha da Fraternidade 2025. E nós teremos também dando continuidade ao caminho formativo que estamos realizando com o Padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em Filosofia Gabriel Guilherme Frigo, o caminho de conclusão da reflexão sobre a 4ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, realizada em Santo Domingo. No domingo, dia 29 de setembro, na paróquia de São Jorge, município de São Jorge, a comunidade católica celebrou a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E nós contamos com a ajuda da Daniela Dallagnol, que nos encaminhou esse material que você vai acompanhar agora. A paróquia do município de São Jorge celebrou a 39ª festa em honra a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. A celebração iniciou no dia 19 de setembro e foi concluída no dia 29. Foram 9 noites de novena. No domingo, dia 22 de setembro, a missa da novena foi presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. No domingo, dia 29, a missa festiva, com a participação de padres e religiosos da região do Vicariato de Nova Prata. Os festejos tiveram como lema: Mãe acolhedora, ajuda-nos a caminhar com Jesus. Na última noite da novena, aconteceu a coroação da imagem de Nossa Senhora. E no domingo, dia 29, após a missa festiva, o almoço no salão paroquial. No sábado, dia 28 de setembro, na paróquia São Pelegrino, em Caxias do Sul, aconteceu um encontro formativo da pastoral familiar da Diocese, preparando os casais catequistas que vão acompanhar o novo itinerário de acompanhamento personalizado dos noivos. Confira o material que nós preparamos. A Pastoral Familiar da Diocese de Caxias do Sul promoveu no sábado 28 de setembro um encontro formativo para casais que darão início ao projeto de catequese matrimonial nas paróquias da região. A atividade reuniu mais de 60 pessoas no espaço pastoral da paróquia São Pelegrino, em Caxias, com o objetivo de dar mais clareza ao processo de acompanhamento personalizado dos noivos que desejam contrair matrimônio nas paróquias e comunidades da Diocese, em comunhão com toda a Igreja no Brasil. A atividade foi coordenada pela Pastoral Familiar da Diocese. Num primeiro momento, o pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Padre Josimar Romil, abordou o sentido teológico do sacramento do matrimônio e, na sequência, o vigário paroquial da Catedral e coordenador da Câmara Eclesiástica da Diocese, Padre Tiago Camozato, tratou sobre as questões canônicas do casamento católico. Nós estamos apresentando a proposta da Diocese, que é do viver o itinerário personalizado de acompanhamento do matrimônio, onde ele vai ser composto por 5 encontros, com o casal formador juntamente com os noivos, também um outro processo de conversa nas paróquias com os padres e depois uma formação complementar, parecido com o que a gente fazia no curso de noivos, onde serão abordados outros temas também que não estão contemplados nos encontros. Mas o objetivo principal é ter um acompanhamento personalizado, é criar o vínculo entre o casal formador e o casal de noivos e inseri-los na comunidade. Podemos dizer que o desafio principal é fazer com que as pessoas acolham a proposta neste momento, visto que a gente vem de um histórico bem grande das formações de noivos nos tradicionais cursos de noivos. Então é uma proposta diferente, é uma proposta desafiadora, onde a gente precisa ter casais preparados para fazer esse acompanhamento e, sem dúvida, o apoio dos nossos padres é essencial e fundamental para que esse projeto dê certo. Então isso é o nosso desafio principal, é ter boas pessoas preparadas para este acompanhamento
e também com que a gente seja acolhido com essa nova proposta, né, através do nosso clero, através das lideranças das comunidades. O encontro teve a participação do vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, e do casal coordenador da Pastoral Familiar no Regional Sul 3 da CNBB, Diácono Júlio César e Ana Quintana. Em sua abordagem, os coordenadores salientaram o papel do catequista, casal formador, para esse itinerário dos noivos. Depois aconteceu um momento prático, onde a equipe realizou os passos do primeiro encontro de acordo com o manual previsto pela CNBB. Também foi um momento de tirar dúvidas e apontar alguns processos que serão realizados para a implementação do projeto. Primeiramente, uma alegria nós estarmos aqui na Diocese de Caxias do Sul. Já estivemos no ano passado, agora retornando, acompanhando um pouquinho esse processo que de fato está acontecendo em todo o regional, no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas falam que é uma novidade, mas é um processo que está acontecendo aos poucos, é uma fase de transição e que certamente vai trazer muitos bons resultados. A forma antiga que nós conhecíamos, que ainda existe em alguns locais, é uma forma assim que deixa um pouco a desejar no momento que são momentos estanques. E isto faz com que o casal que está sendo formado no final de semana, por exemplo, não tenha, quem sabe, um acompanhamento, não tenha tanto discernimento também, não tenha a formação necessária que só se adquire realmente quando se trabalha em forma de itinerário, de caminhada. É uma caminhada para alcançar um objetivo maior com foco na catequese matrimonial. Tudo aquilo que é novo, de uma certa forma, assusta um pouco e fica um pouco pesado também para os agentes de pastoral, porque muitos ainda não têm o conhecimento inicial para iniciar o processo, então assusta. Mas o processo ele é muito tranquilo, muito fácil. No momento que nós estamos abertos, disponíveis para tal, ele facilita muito a vida comunitária, inclusive a vida dentro da paróquia. O vínculo que acontece entre o casal formador, ou casal catequista, como a gente pode chamar, com o casal de noivos, é um vínculo que não termina apenas quando, não termina no momento que encerra-se a formação. Ele continua depois, esse vínculo. Os casais de noivos sentem-se acolhidos como comunidade, como paróquia. E é lógico que as experiências nos mostram que no Estado tem algumas dioceses que estão um pouco mais avançadas nesse processo, outras nem tanto, mas todas já estão dando pelo menos um pontapé inicial nesse sentido. Então, o importante é nós termos em mente que isto vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E como foi falado mesmo antes, é uma solicitação, um pedido do Papa Francisco, porque ele percebeu, inclusive naquela pesquisa que foi feita para o sínodo das famílias, lá no sínodo, depois do resultado, que foi o documento que ele emitiu, ali já fala da realidade das famílias, a realidade do matrimônio e aquilo que deveria acontecer, que deveria ser. E ele sugere então que seja esse trabalho em forma de caminhada, itinerário. Na manhã da quarta-feira, dia 2 de outubro, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, aconteceu o segundo encontro do grupo, da equipe, que está responsável por dinamizar a campanha da Fraternidade 2025 na Diocese. A Diocese de Caxias do Sul já está pensando a campanha da Fraternidade 2025, que terá o tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom, do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Na manhã da terça-feira, 2 de outubro, a equipe responsável por dinamizar a campanha na Diocese realizou o segundo encontro para o planejamento das atividades de formação e ações concretas para o próximo ano. No início do encontro, o Padre Anésio Ferla, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Caxias do Sul, que é membro da equipe nacional da campanha da Fraternidade, partilhou sobre o Seminário Nacional da Campanha, realizado entre os dias 26 e 29 de setembro em Brasília. Logo depois, o coordenador diocesano de pastoral, Padre Leonardo Inácio Pereira, recordou as datas do Seminário Regional da Campanha, de forma virtual, bem como do encontro da campanha no Regional Sul 3, no dia 13 de novembro. A Diocese de Caxias já definiu a sua primeira ação em preparação à campanha da Fraternidade.
fraternidade. No dia 26 de novembro, terça-feira, irá acontecer o seminário da campanha da fraternidade em âmbito local, com a participação do coordenador nacional de campanhas da CNBB, Padre Jean Paul Hansen. Ele irá assessorar 2 momentos formativos, durante o dia com o clero e candidatos ao diaconado permanente e à noite com os professores e público em geral. Nos próximos dias serão divulgados os horários e locais de ambas as atividades. Já com o texto base da campanha da fraternidade em mãos, o grupo irá se reunir novamente no dia 14 de outubro para dar algumas definições sobre as ações concretas que serão realizadas a partir da abertura oficial da campanha na quarta-feira de cinzas, 5 de março de 2025, no âmbito diocesano. E nesses dias, então, como eu estava dizendo, 26 a 29 de setembro, nós tivemos o encontro, a formação sobre a campanha da fraternidade do próximo ano, que vai ser sobre fraternidade e ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. A partir do Gênesis 1:31. Foi então um momento realmente muito significativo, que a partir do encontro nacional, assim nós temos a formação também nos regionais, nas dioceses, como todos os anos acontece, geralmente em agosto, setembro, assim esse momento de formação, e que nós temos então na coordenação nacional o Padre Jean Paul, e que foi muito feliz na condução e de toda a formação nesses dias no Seminário Nacional. Foi um momento realmente muito formativo, fraterno, de partilha, de profundidade também sobre o tema que nós vamos então refletir como Igreja do Brasil. E assim então nós trazemos esse tema junto à nossa Diocese de Caxias do Sul e formamos uma equipe, já é o segundo encontro, nossa segunda reunião. Junto nós estamos formando então essa equipe que é muito importante dentro da nossa Diocese para fazer com que a campanha da fraternidade ela coloque realmente os pés no chão e seja algo refletido, partilhado também a partir da palavra de Deus que nos ilumina, e ainda mais também com a questão das enchentes que nós tivemos. Infelizmente, acredito que esse tema, então, sobre fraternidade e ecologia integral, ele vai ser muito refletido, e muito mais do que refletido, seja colocado em prática para os nossos irmãos e irmãs. Campanha da fraternidade deve nos levar a e a sermos ainda mais irmãos e irmãs dos nossos irmãos e irmãs. Que tenhamos uma boa campanha da fraternidade. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 26ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 26ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Estamos vivenciando a segunda Assembleia Sinodal do Sínodo da Igreja de Comunhão, Participação e Missão.
Nossa missão nestes dias é rezar pela Igreja, pelo Papa e por todos os participantes do Sínodo, para que o Espírito Santo possa, por meio da conversa no Espírito, por meio destes exercícios, poder falar também à Igreja neste tempo da história. Queridas zeladoras de capelinha da nossa Diocese de Caxias do Sul, se aproxima o dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida e o nosso tradicional encontro diocesano de zeladoras aqui no nosso seminário diocesano Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul. Por isso, contamos mais uma vez com a presença de cada uma de vocês para nós juntos celebrarmos este dia e também refletirmos juntos a temática do nosso encontro deste ano, beber da fonte de água viva, que é Jesus e que nos alimenta e nos impulsiona para vivermos a nossa missão cristã. Nós pedimos que cada uma de vocês possa se dirigir até a secretaria da sua paróquia para confirmar a presença até a próxima sexta-feira, dia 4. E assim nós podermos melhor organizar o encontro. Neste ano nós também queremos oferecer o almoço como forma de gratidão pelo trabalho que cada uma de vocês realiza em prol das vocações na nossa diocese. Por isso, não há necessidade de trazer alimentos. Esperamos você e que Nossa Senhora Aparecida abençoe a vida, a missão, o trabalho de cada dia. Até o dia 12. E dando continuidade ao caminho formativo que estamos realizando nas últimas semanas, sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em filosofia Gabriel Guilherme Frigo nos ajudam a concluir a caminhada da 4ª Conferência Geral, realizada no ano de 1992 em Santo Domingo. Gabriel, de que maneira a Conferência de Santo Domingo lidou com os desafios do crescente secularismo na América Latina e no Caribe? Perfeito. Sim. Só eu quero retomar antes aquilo que o padre Leonardo dizia, que tem uma frase do Las Casas que ilustra muito bem como a evangelização no período da conquista foi mais um pretexto do que evangelização. Diante de uma mina de ouro, de um minério, ele vai dizer o seguinte: encontrei, eis aqui o Deus dos espanhóis, o ouro. Né? Então, quer dizer, alguém que na época já tinha consciência de que não era de fato um processo de evangelização, mas era um pretexto para a colonização. Né? Então eu acho essa frase muito forte para a época e para hoje também, mas ela é muito simbólica, né? Que vai ilustrar esse pretexto de colonização, esse pretexto da evangelização para a colonização. Mas enfim, eu acho que é importante a gente retomar o tema da conferência para falar sobre esse ponto, que é precisamente, né, a nova evangelização, promoção humana e cultura cristã. Nova evangelização vai remeter aos 500 anos e a uma nova proposta de evangelização a partir da cultura. A promoção humana, aqui nesse tema, a gente pode recordar as 2 conferências anteriores, a Medellín e Puebla, as opções preferenciais que elas fizeram, quer dizer, está dizendo que também Santo Domingo não nega essas opções preferenciais, mas retoma aqui de modo muito sutil, e a cultura cristã, que agora passa também por uma transformação. Né? É um mundo, a gente está aqui em Santo Domingo, 1992, então pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, é um mundo que está começando um processo, principalmente da Europa, mas aqui também, de secularização muito forte, muito grande, em alguns lugares forte também de ateísmo, de negação da presença de Deus, negação do próprio Deus. E Santo Domingo vai dizer para nós que aqui nesse contexto é preciso reconhecer Deus na cultura e evangelizar a partir da cultura. É um novo olhar, é uma nova proposta que ele vai trazer essa conferência. E o lema, né? Jesus Cristo, ontem, hoje
e sempre também fazendo essa memória histórica, mas para dizer que Jesus Cristo também está presente sempre nas culturas, aquilo que o padre dizia, as sementes do verbo, que é um conceito importante para o concílio também, né? É um conceito muito importante para o concílio. Como foi o caminho que conduziu a Igreja da América Latina e do Caribe, desde Santo Domingo, em 92, para a 5ª conferência em Aparecida, no ano de 2007? Esses 15 anos, basicamente, que separaram uma da outra, a virada para o 3º milênio, e também esse olhar da Igreja já, né, no 3º milênio. Ok. Eu penso que aqui nós temos uma questão interessante que, em Santo Domingo, se falou muito da ideia da cultura, mas se adjetivava essa cultura, ela é cristã, né? Eu penso que o caminho foi de perceber que a cultura não é cristã como tal, e que a ideia que nós tínhamos de uma cultura cristã se foi esfacelando. A Aparecida faz uma análise sobre isso e percebe esse esfacelamento da ideia de uma cultura cristã. E por que é importante isso para nós? Eu diria hoje, porque nós ainda temos gente que bate muito nessa tecla de que existe uma cultura cristã. Eu acho que nós tivemos uma cultura vernizada de cristianismo, tanto na Europa como também na América Latina. E isso, de certa maneira, fez muito mal, porque nós geramos cristãos vernizados apenas, ou seja, não homens e mulheres radicados, ou seja, alicerçados no Evangelho, e, portanto, tendo o Evangelho como forma de pensar, de entender e de agir no mundo, mas como homens e mulheres que receberam uma cultura cristianizada, né? Isso significa dizer que o agir dessas pessoas não era um agir moldado por Jesus, mas era um agir simplesmente religioso, muitas vezes. É uma etiqueta. Uma etiqueta. Aqui a cultura como uma etiqueta, né? Uma etiqueta cristã. Exato. Faça isso e seja cristão. E seja cristão. E aí, então, você separava a fé da própria vida das pessoas, né? Essa ideia, a meu ver, que passou muito em Santo Domingo, ela é perigosa, de uma cultura cristã. Tentar restabelecer uma cultura cristã, a meu ver, é uma empresa falida hoje, né? A cultura não é cristã como tal. Mas o cristianismo, eu não gosto muito dessa expressão, eu gosto da expressão fé cristã. A fé cristã tem que entrar na cultura, né? De modo que as pessoas possam viver as suas culturas, ou a sua cultura como tal, mas permeá-la dos valores do Evangelho de Jesus. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje. Santo Domingo ainda fala desta cultura cristã. A Aparecida vai abandonar muito essa ideia, fala das as tradições dos povos, enfim, mas já percebe que isso se esfacelou. Eu acho que o caminho de Santo Domingo até a Aparecida é nós irmos... a igreja foi tomando noção dessas coisas, ou seja, nós não podemos tentar assentar a evangelização sobre a cultura. Isso não funcionou e não funciona. É claro que nós temos que entender que, como havia muito controle romano sobre Santo Domingo, e também o controle de João Paulo II sobre Santo Domingo, João Paulo II e Roma tinham muito em mente a ideia da cultura cristã, que é muito próprio do europeu. Muito próprio do europeu. Na Europa também hoje isso se esfacela. Não existe mais a cultura cristã na Itália, por exemplo, né? Existem traços culturais da fé cristã na Itália. Mas se a gente vai olhar hoje os italianos, eles não são mais culturalmente cristãos. Isso não existe mais também na Itália, né? Eu estive lá até o ano passado, morei lá alguns anos, e quando saí de lá, eu sempre comento isso, o censo havia apontado que quase 40% dos italianos já não professavam mais nenhuma fé. Não eram só não católicos, não tinham mais nada. Quer dizer, logo mais, pensemos no espaço de 15 a 20 anos, serão mais de 50%. Isso vai mexer em dispositivos econômicos, políticos na Itália. Isso já acontece aqui. Pensemos na quantidade, por exemplo, de brasileiros que já não são mais católicos, que já migraram para outra forma de fé cristã, que no nosso caso é o mundo pentecostal e neopentecostal, que a Aparecida depois vai trabalhar, né? Vai trabalhar esses elementos. Mas o que eu diria, o espaço, ao meu ver, é
que a igreja foi percebendo que a cultura cristã não existe. Ela é um imaginário, né? E que nós não podemos mais assentar a evangelização sobre uma ideia de cultura que, na verdade, era apenas um verniz religioso que estava sobre os nossos povos. E esse verniz religioso, muito mais do que gerado no coração das pessoas, foi imposto por um processo de colonização. E isso acabou caindo, né? Então, eu penso que Santo Domingo tem um mérito e um demérito. O mérito é olhar para a evangelização como um processo de enculturação, mas ainda tentar apontar para a evangelização como o estabelecimento de uma cultura cristã. Isso não aconteceu e não vai acontecer. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da Santa Missa de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.